Domingo passado, nós meditamos nos versículos 13, 14 e 15 de Isaías 52, lembram? Quem lembra? Quem lembra que nós estudamos Isaías 52, versículos 13, 14 e 15 domingo passado? Levanta a mão. Hoje, nós vamos entrar aí no capítulo 53. São apenas 12 versículos e eu vou ler. Acompanhe aí na sua Bíblia. Isaías capítulo 53. Assim diz a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Já tem alguns domingos que nós estamos meditando no livro do profeta Isaías, mostrando a maneira que Deus se revelou a nós, seres humanos, como o Deus Todo-Poderoso, o Deus de ontem, de hoje e de amanhã, né, o Deus de sempre, o Deus que tem todas as coisas na palma das suas mãos, o Deus que conhece cada uma das estrelas e chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar. Mas aí no domingo passado, nós começamos a ver Deus se apresentando na pessoa do Filho, como o servo sofredor, não mais como aquele Deus Todo-Poderoso, mas como aquele que no início desse culto nós lemos em Filipenses 2, se humilhou, e se humilhou até a morte, e morte de cruz. E é nesse sentido que eu quero chamar a sua atenção para nós meditarmos aqui nesse capítulo 53. Vimos também domingo passado que aqueles 3 versículos, 13, 14 e 15 de Isaías 52, era uma introdução desse capítulo 53, ou uma visão resumida desse capítulo de número 53. E nesse capítulo, nós vemos aqui o plano divino da redenção. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, um homem perfeito, um homem santo, mas aí o homem pecou, e Deus na sua infinita sabedoria, na sua soberania, Ele traçou um plano para nos salvar,
para nos trazer de volta para Ele, para nos devolver a imagem e a semelhança que foi corrompida por causa do pecado. E nesse capítulo 53, nós vamos meditar, nós vamos ver o que Deus fez para poder nos trazer de volta para Ele. E nós precisamos ver isso e pensar na nossa vida. Nós estamos vivendo dias difíceis. E mesmo que não estivéssemos vivendo dias difíceis, todos nós um dia vamos morrer. E depois, quando nós morrermos, o que será de nós? Você já sabe o que vai lhe acontecer depois que você fechar os olhos para este mundo e abrir na presença de Deus? Você sabe para onde você vai quando você comparecer na presença de Deus, o que você vai ouvir de Deus, porque só tem dois destinos. A Bíblia diz que só há duas portas, dois caminhos e dois destinos, o céu e o inferno. Apenas duas palavras: vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E nós não podemos brincar com isso, exatamente porque é um destino eterno. De lá não se sai nunca mais. Não é apenas 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 10 mil anos, 1 milhão de anos. É por toda a eternidade. E a Bíblia diz que é sem descanso, é de dia e de noite. Um sofrimento eterno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Então nós precisamos analisar a nossa vida, a nossa confissão de fé. Não podemos brincar com a nossa alma. O diabo não está brincando. E é por isso que a cada dia que passa, as igrejas estão mais vazias, pessoas abandonando Jesus por causa de pessoas, por causa de coisas, por causa de bens materiais. Mas Jesus Cristo disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu quero convidar você hoje a meditar na sua alma, a meditar no seu destino eterno, a refletir no que foi preciso Deus fazer para poder nos conceder a vida eterna e como nós estamos recebendo isso. Então, nesse texto, Deus está revelando o seu plano redentivo, assim, em imagem, sabe? Para que nós possamos compreender o que significou o preço que foi pago pelos nossos pecados. A gente canta: eu sei que foi pago um alto preço. Sabemos que foi a morte de Jesus, sabemos que foi o sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário, mas a profundidade disso, a intensidade disso, nós ainda não conseguimos compreender totalmente, e talvez jamais vamos poder compreender em toda a sua plenitude o que significou Deus se fazer homem, Deus se encarnar, Deus sofrer, Deus passar pela morte. Mas que Ele mesmo nos ajude, que pela meditação na sua palavra e com a iluminação do seu Espírito Santo, nós possamos compreender, nem que seja um pouquinho, daquilo que Jesus Cristo precisou fazer por nós, para que nós possamos dar mais valor à nossa salvação, mais valor à nossa vida cristã e mais valor à nossa alma, à nossa eternidade. Infelizmente, muitos não estão dando o devido valor algum ao que Cristo fez por eles. Uns o rejeitam, outros o abandonam, outros afirmam crer em Deus, mas vivem para si mesmo, do jeito que acham que devem viver, aquilo que pertence a Deus e não a nós, mas Ele nos concedeu o privilégio de administrarmos. Nós administramos do jeito que a gente acha que deve administrar, somos infiéis para com Deus, somos negligentes à sua palavra, à oração e à nossa vida cristã, somos injustos para com Deus. E nós precisamos meditar em tudo isso, refletir em tudo isso. E no momento em que o Espírito Santo for falando comigo, for falando com você, nós não pensemos: puxa, fulano poderia estar aqui. Puxa, fulano bem que podia estar assistindo esse culto através da transmissão. Não, não é o fulano, é eu. O que Deus está dizendo comigo, o que Deus está querendo de mim, o que Deus está querendo despertar em mim. E que o Espírito Santo de Deus trabalhe na minha vida, na sua vida e na vida de cada um de nós. Por que eu digo isso? Lá em Hebreus capítulo 6,
versículo de número 4, diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, provaram os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à vergonha. Isso é sério. No capítulo de número 10 aqui de Hebreus, basta você passar talvez aí umas 2 páginas da sua Bíblia, capítulo 10, versículo 26 em diante, diz assim: porque se nós vivemos deliberadamente em pecado, ou seja, se nós vivemos voluntariamente na prática do pecado, não é que nós não pecamos, nós pecamos. Ele está falando aqui de alguém que peca, sabe que está pecando e continua pecando, está vivendo na prática do pecado. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Infelizmente, nós temos visto tanta gente que conhecem a verdade e se afastaram dela. E estão vivendo longe da verdade, achando que estão vivendo uma verdade que nem verdade é. Aquilo que Paulo fala aos Gálatas, estavam vivendo um evangelho que nem evangelho era. E infelizmente nós estamos vendo isso em nossos dias. Então, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício algum pelos pecados. Foi em vão que Jesus Cristo fez por essas pessoas. E o escritor aos Hebreus vai explicar. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Mas ele diz: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. Ele vai usar expressões profundas. Aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, como quem pega assim e pisa em cima de uma barata. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Ele foi santificado com o sangue de Jesus Cristo e depois profanou esse sangue. Vivendo em pecado, quebrando os princípios divinos, porque a Bíblia está cheia de princípio bíblico. Criou Deus homem e mulher. E Deus mandou que um homem e uma mulher se casassem, formando os dois uma só carne. Um homem e uma mulher. Só aí vocês já entenderam 2 coisas. E muitas outras coisas. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ultrajou o Espírito Santo. Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Não é só os de fora, os de dentro também. Deus julgará o seu povo. Aí o escritor aos Hebreus termina dizendo: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso que lá em Mateus 7, no dia do julgamento, a Bíblia diz que muitos vão dizer para Jesus: Senhor, Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Eu frequentava uma igreja evangélica, eu fui batizada, tal, mas não nasceram de novo. Ou por algum motivo se afastaram da verdade e nem perceberam que haviam se afastado da verdade. E essas pessoas vão ouvir da boca de Jesus: não vos conheço. Esses dias nós estávamos comentando sobre isso, né? Digamos que alguém chegue para você, bata na porta da sua casa, você abre, e essa pessoa diz: oi fulano, ela diz o seu nome, eu te conheço. Você trabalha em tal lugar, não é? É. Tal. Rapaz, eu queria que você deixasse eu ficar aqui na casa aí 1 semana, 10 dias. Aí você diz: mas eu não te conheço. E ela diz: não, mas eu conheço você. Você trabalha em tal ministério, você trabalha em tal departamento, você trabalha em tal hospital, você trabalha em tal lugar, eu conheço. Aí você diz: não, mas eu não te conheço. Então a questão não é apenas nós conhecermos Jesus. É Ele nos conhecer. E para aqueles ele vai dizer: não
vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que têm praticado a iniquidade. Então, são aquelas pessoas que não conseguiram ainda entender que foram comprados com o sangue de Jesus Cristo. Passaram a ser propriedade exclusiva de Jesus para viverem não mais para si mesmos, mas para Ele. Nós não podemos mais viver para nós mesmos. Nós temos que viver para Jesus. A nossa vida tem que estar centralizada em Jesus, não são os nossos gostos. E nós precisamos nos aperceber o que nós estamos fazendo. Por que você não veio ao culto? Porque eu estava fazendo aquilo e não se justifica. Por que você não está vindo na reunião de oração? Porque caiu bem no horário em que eu faço aquilo. Mas tem tantos outros horários. Domingo que vem nós vamos ter escola dominical. E eu espero que você não vá votar bem no horário da escola dominical. Porque tem um dia todo para votar. Se você for votar bem no horário da escola dominical, você vai lembrar dessa palavra que eu estou falando aqui agora. Vai antes, vai depois. Tem um dia todo. Mas de manhã nós temos um compromisso com Deus. Não é com a igreja, não é com o pastor Eldir. É com Deus. É com aquele que se sacrificou por mim e por você. Ele é digno do nosso culto, do nosso louvor, da nossa adoração. De nos sentarmos em torno da sua palavra e estudarmos a sua palavra. E nos alimentarmos da palavra. E procurá-lo conhecê-lo mais e conhecer melhor. Então eu quero que nós possamos ver juntos o que Jesus Cristo fez por nós. Para que a gente possa compreender um pouco mais. E compreendendo um pouco mais, possamos também viver mais para aquele que morreu por nós. O texto aqui de Isaías, ele começa com duas perguntas. A primeira é, quem creu em nossa pregação? E a segunda é, a quem foi revelado o braço do Senhor? A primeira, ela pode ser traduzida da seguinte forma. Quem deu crédito àquilo que nós ouvimos? Se referindo ao que fora dito a respeito do servo do Senhor nos versículos anteriores. Mas pode referir-se também à incredulidade do povo. Aí nesse caso seria traduzido assim, quem poderia acreditar em tal coisa? O que Jesus Cristo fez por nós é tão profundo. Quando a gente pensa o Deus Todo-Poderoso, que chama as estrelas uma por uma pelo nome e nenhuma delas vem a faltar, ele se tornou homem. Ele sentiu sede, fome, cansaço. Quando aqui mesmo, aqui em Isaías mesmo diz que Deus não se cansa, não se fatiga. Então é muito profundo e o profeta está dizendo, quem poderia acreditar em tal coisa? Se referindo exatamente a esse caráter extraordinário da profecia, dessa revelação que ele recebeu e agora está transmitindo para outras pessoas. A segunda pergunta, a quem foi revelado o braço do Senhor, refere-se ao poder de Deus. Deus mesmo se tornando homem, ele é o Deus Todo-Poderoso. É por isso que Jesus Cristo chegava para um surdo e abria seus ouvidos e ele voltava a ouvir. Abriu os olhos de um cego de nascença e ele via. Ressuscitou um morto que já estava há 4 dias enterrado. Perdoou pecados, porque ele é Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Embora em sua humanidade, mas ele não deixou de ser Deus. A quem foi revelado o braço do Senhor? Em outras palavras, o profeta está dizendo que só a umas poucas pessoas é dado esse olho interior, o qual se vê a grandeza de Deus. Às vezes nós admiramos quadros pintados por homens. Nós admiramos algumas obras feitas por homens. E nós estamos aí tendo diante dos nossos olhos a grandeza de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, através de uma chuva que cai, do sol que nasce todos os dias, de uma flor, de uma borboleta. E a gente não se encanta mais. A gente não admira mais.
porque perdemos a percepção espiritual das coisas. A quem foi revelado o braço do Senhor? Talvez só algumas poucas pessoas que eram capazes de crer na revelação que o profeta recebeu e transmitiu ao povo de Israel. Eu penso que a melhor ilustração para isso aqui está lá em 2 Reis, capítulo 6, quando o rei da Síria, ele armava ciladas, tocaias, para o exército de Israel. Aí o profeta Eliseu mandava avisar o rei, não passe em tal lugar, porque tem o exército sírio está lá esperando. E o rei mandava olhar e era mesmo. Isso aconteceu não uma nem duas vezes, mas várias vezes. Aí o rei da Síria disse, tem um traidor entre nós. Porque todas as vezes que a gente faz uma cilada, uma armadilha para pregar o exército de Israel, eles ficam sabendo. E alguém do seu exército, não sei como ele ficou sabendo, mas ele diz, não rei, não tem nada disso não. É o homem de Deus lá em Israel que revela ao rei o que você comenta lá no seu quarto, lá no seu aposento. Ele disse, então vamos prender esse homem. Eliseu estava numa cidade chamada Dotã. E o exército sírio cercou toda a cidade. Aí o servo de Eliseu acorda cedo, sai lá fora, ele vê o exército e ele volta correndo, estamos perdidos. E Eliseu diz, por quê? Nós estamos cercados pelo exército sírio. Eu fico imaginando a cena, Eliseu assim, tranquilo, calmo, sereno, e diz, oh meu Deus, abre os olhos desse homem. Aí Deus abriu os olhos do servo de Eliseu e ele viu o exército do Senhor. Muito mais numeroso, muito mais poderoso. Só consegue enxergar quem tem os olhos abertos por Deus. E nós precisamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos espirituais. Tem muita coisa acontecendo nos nossos lares, nas escolas, na nossa cidade, no nosso país, que nós pensamos que são coisas de homens. Mas são principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, usando homens como instrumentos em suas mãos, para roubar, matar e destruir. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra esses seres espirituais do mal. E nós só conseguimos vencê-los com armas espirituais. Não é com palavras, não é com armas humanas, armas espirituais, com as quais a gente pode destruir fortalezas, sofismas, como diz a palavra do Senhor. Inclusive em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo diz que nós temos que andar por fé e não pelo que a gente vê. É por fé, por aquilo que a gente não vê. A maioria do povo de Israel acabou não crendo em Jesus Cristo como o Messias que eles tanto aguardavam. Interessante, aguardavam o Messias, ansiavam pela vinda do Messias. Aí o Messias veio e o Evangelho de João começa dizendo, veio para o que era seu e os seus não o receberam. E quando a gente lê os Evangelhos, a gente vê as pessoas, algumas creram em Jesus, mas na sua maioria rejeitaram, ao ponto de quando Pilatos perguntou, vocês querem que eu solte o rei de vocês ou Barrabás? Eles optaram por Barrabás. E aí Pilatos perguntou, então, e o que é que eu faço do rei de vocês? Eles disseram, crucifica-o. Crucifica-o. Esse Jesus que foi mandado para a cruz é o nosso Jesus. E tem muita gente que diz que nele crê, mas está vivendo como se não cresce. Então a minha pergunta para você é, você de fato crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida? Ou Jesus é apenas um amuleto para as suas necessidades? Ele é o Senhor da sua vida? Ou você só recorre a Ele quando precisa? Sua vida é dirigida pelo que diz a palavra de Deus, ou você mesmo dirige a sua vida? Aí, depois que o profeta faz essas duas perguntas aí, ele começa a pintar um quadro revelador sobre o servo sofredor de Jeová. Assim, algumas cenas. A primeira é que ele apresenta o servo que está sendo rejeitado. Ele diz no versículo 2, ele foi subindo como renovo perante ele,
como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, não tinha formosura. Nós olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado, ele era o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então a primeira coisa a ser descrita aqui, é esse começo humilde de Jesus Cristo. No capítulo 11, aqui de Isaías, o verso 1 diz: do tronco de Jessé, Jessé é o pai de Davi, sairá um rebento, um renovo, e das suas raízes um renovo. Então está falando aqui do início humilde de Jesus Cristo. Mas ele nasceu e ele cresceu como um broto, um renovo. Mas mesmo aparecendo assim de forma humilde, de uma forma insignificante, que é o que está retratando aqui, porque poucas pessoas o reconheceram, nós encontramos quem? Os pastores, porque o anjo veio e revelou. Nós temos aqueles magos que foram até Belém, provavelmente o anjo revelou. Nós temos os pais de Jesus, Simeão, a profetisa Ana, poucas pessoas. E a Bíblia ainda diz que ele cresce como raiz de uma terra seca, um broto que se eleva de um solo árido. Ele parece fraco, porque ele nasceu humilde, de uma família humilde, no meio de um povo humilde. E assim ele viveu durante toda a sua vida. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É o sentimento de humildade. Jesus viveu a vida toda assim. Mas ele cresce perante ele, sob os olhares de Deus. Deus olha para ele, e embora todos o desprezaram, ou pelo menos a maioria o desprezaram, Deus diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Pronto. Jesus não precisa de mais nada, ele não precisa da glória dos homens. Ele não precisa de testemunho humano. Ele já tem um testemunho de Deus. Este é o meu filho amado. Então, esse broto, embora seja tenro, parece fraco, mas ele tem vitalidade em si mesmo. Ele tem os olhos do Pai sobre ele, tem a proteção do Pai. E a partir daí, então, ele é apresentado como uma pessoa, como um homem, um ser humano. E o que é dito sobre ele? É o que nós lemos aí nos versículos 2 e 3. A cena aqui é de alguém que, aos olhos humanos, não tem atração alguma. Olhamos, nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado, era rejeitado, e aí vai falando. Mas não é que Jesus Cristo era feio, deformado, antipático. Não, é porque as pessoas eram cegas para enxergar a sua beleza. Tanto que o texto diz: nenhuma beleza havia que nos agradasse. Não agradou os homens. Mas quando Deus diz: esse é o meu filho amado, tem outra versão que diz: este é o meu filho amado em quem eu muito me agrado. Ele me agrada muito. Então Jesus não podia não agradar ninguém, mas ele agradava o Pai. Isso era suficiente. Aí no versículo 3 nós temos aí o resumo, de tudo que se diz acerca da sua pessoa: desprezado, rejeitado, homem de dores, sabe o que é padecer, como alguém que os homens escondem o rosto. Aí repete novamente: era desprezado e dele não fizemos caso. Não fizemos caso. Então ele era homem de dores, aquele que suporta dores, sabe o que é padecer. Ele sentiu fraqueza, ele sentiu dor por causa daquelas feridas que nele fizeram. Mas em contraste com o que é dito aí acerca do que os homens disseram, nós temos o Pai olhando para ele. É da maneira que o Pai viu Jesus que nós precisamos ver. O Filho de Deus, aquele que Deus enviou para salvar a humanidade. Então essa é a primeira cena que nós encontramos, Jesus sendo apresentado como servo rejeitado. A segunda cena é a descrição do sofrimento vicário. Vicário significa substituto. Sabe, meus irmãos, quem pecou fomos nós, eu e você.
Quem deveria pagar o preço do pecado era eu e você. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo nos substituiu. Então os versículos 4, 5 e 6 falam sobre isso, né, desse poder de Jesus Cristo ter nos substituído. Certamente Ele tomou sobre si. Eu quero chamar a sua atenção aí para essas palavras. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Depois vai dizer as nossas dores. No versículo 5, ele foi moído, traspassado pelas nossas transgressões. Foi moído pelas nossas iniquidades. E o texto prossegue falando sobre isso. Tudo o que aconteceu com Jesus Cristo, todo o seu sofrimento, foi por nossa causa. Foi por minha causa, por sua causa. Jesus não merecia ter passado nada por aquilo. Lá em João 8,46, as pessoas estavam reunidas e Jesus Cristo disse: quem de vocês me convence de pecado? Ninguém se levantou para dizer uma palavra sequer contra Jesus Cristo. Lá em Hebreus capítulo 4, os versículos 14 e 15, o escritor aos Hebreus vai falar sobre isso. Pedro vai falar sobre isso. Jesus Cristo nunca pecou, jamais pecou. Pilatos falou várias vezes: eu não acho nada errado nesse homem, nenhum crime nesse homem. Não cometeu nenhum pecado, nenhum sequer. Mas foi condenado como um malfeitor. Sabe por quê? Porque ele levou sobre si os meus pecados e os seus pecados. Se ele não era pecador, o que é que nós somos? Romanos 3, 23, pois todos, sem exceção, pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 10 diz: não há justo nem sequer um. Nenhum sequer. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 5, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Espiritualmente, todos nós estávamos mortos. Não tinha saída para nós. Porque estávamos mortos em nossos pecados. E continua assim quem ainda não tem Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Continua morto em delito e em pecado. Precisa de Jesus. E precisa urgente. Precisa de Jesus hoje. Nessa oportunidade que Ele está dando a você de ouvir falar sobre Ele e o que Ele fez. Porque Ele sofreu e morreu por causa dos nossos pecados. Ele tomou sobre si. Ele levou sobre si. Ele carregou de uma forma vicária, de uma forma substituta, aquele castigo que nós merecíamos. Então, em contraste com o que Jesus Cristo fez por nós, nós temos o que é visto aí no final do versículo de número 4. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que esse versículo está dizendo é: nós o consideramos castigado por Deus, e por Deus ele foi atingido, e por Deus ele foi afligido. O que é interessante aqui é que esse texto não está falando de pessoas incrédulas. Está falando de um povo religioso, de um povo que cria em Deus. Assim como nós somos religiosos e cremos em Deus. Eles estavam considerando o sofrimento que Jesus estava passando como castigo pelo pecado. Só que eles estavam querendo enxergar o pecado em Jesus e não em si mesmos. É aquele espírito farisaico que existe até hoje. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não enxerga a trave que está no teu? Por que temos tanta facilidade para ver o erro do nosso irmão e não conseguimos enxergar os nossos erros? É isso que está dizendo. Pessoas que criam em Deus, mas que não conseguiu enxergar os seus próprios pecados. Não conseguiu. Aí no versículo de número 5, começa com mais. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Aqui, a
há um contraste enfático, mas ele foi traspassado, contrastando aí com nós, os nossos, as nossas. Ele foi traspassado por aqueles cravos que nós vimos domingo passado, uns pregos grandes, quadrados, que rasgavam, que dilaceravam pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses que o Senhor Jesus Cristo, ele cancelou o escrito de dívida que pesava sobre nós. Havia uma nota promissória, e nessa nota promissória estava a nossa dívida impagável. Tinha como pagar. Ser humano algum tem condições de pagar o preço do seu pecado. E o diabo cobra. E a data de validade já estava ali. Mas Jesus Cristo pagou. Aí, o apóstolo Paulo, ele prossegue dizendo aí, em Colossenses, o seguinte: ele cancelou o espírito de dívida que era sobre nós, encravando esse escrito de dívida na cruz. Aí ele continua dizendo assim, despojando, tomando os despojos, que eram aquelas almas que estavam mortas em delitos e pecados, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia, a nossa dívida está quitada. Nossa dívida está quitada. Jesus pagou. Mas não foi através de ouro, nem de prata, nem de pedras preciosas. Foi através do seu precioso sangue. O sangue que começou a ser derramado lá no Getsêmani, quando ele suou gotas de sangue. Até aquela última gota, quando o soldado enfiou uma lança no seu lado e saiu água com sangue. Está pago, está quitado o preço do pecado. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, a Bíblia diz, justificado, pois mediante a fé nós temos paz com Deus. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? Não tem. O diabo é o acusador dos irmãos. E a Bíblia diz que ele nos acusa de dia e de noite. Mas lá naquele dia do juízo, quando nós chegarmos, comparecermos diante de Deus, pode até ser que esteja lá escrito todos os pecados que nós cometemos durante a nossa vida. Mas lá vai ter escrito, foi tudo pago. Jesus pagou. Para aqueles que nele creem, já está pago. Então, o sofrimento de Jesus Cristo por nós nos trouxe cura e paz espiritual. Por isso que a Bíblia diz, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. A gente tem tranquilidade de sabermos que no dia em que nós morrermos, nós vamos para o céu. Aí no versículo de número 6, o profeta vai dizer que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então o povo havia se desviado dos caminhos do Senhor, como ovelhas que perderam o caminho e se tornaram presa fácil para os predadores que estavam ali espreitando. Nós estamos vendo tantas ovelhas se perdendo também pelo caminho, nos nossos dias, e se tornando presas fáceis para o inimigo. Porque quando nós estamos juntos, é mais difícil a presa atacar. Mas quando nós estamos isolados, nos tornamos presas fáceis para o inimigo. A Bíblia diz que a soberba, ela precede a queda, e a altivez precede a ruína. A pessoa que diz, eu posso viver sozinha, sem igreja, sozinha, lendo em casa,
orando em casa. Isso é soberba. Nós precisamos sim uns dos outros. A Bíblia está cheia de sentimentos mútuos, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, carregar a carga uns dos outros, tantas outras coisas. E o diabo sabe disso, então ele isola, a pessoa acaba se desviando pelo caminho, ela se perde pelo caminho e ele vai lá e derrota aquela pessoa. Talvez seja assim que alguns de nós esteja vivendo. E talvez nem percebe isso. Jesus Cristo falou sobre o final dos tempos. E quando ele compara os dias que antecederiam a sua volta, ele compara com o tempo de Noé. Ele vai dizer, porque assim como nos dias de Noé, as pessoas casavam, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, nada de errado, só vivendo uma vida do dia a dia mesmo, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, quando veio o dilúvio e os levou a todos. O maior problema é que tem muita gente que não está percebendo, acha que a sua vida cristã está boa, eu não preciso ir à igreja, eu posso assistir o culto em casa, do jeito que eu quiser, sentado no sofá, de chinela, de short, camiseta, jantando. Eu posso viver do jeito que eu acho que eu devo viver. E talvez nem está percebendo que espiritualmente ela está enfraquecendo. Lembram da igreja de Laodiceia? Achavam que não precisavam de coisa alguma? E Deus diz, você é infeliz, miserável, pobre, segue. Não achava que estava tudo bem, Deus diz, não está nada bem. Pior a igreja de Sardes. Você tem um nome que está vivo, mas está morto. E nem sabia. O que a palavra de Deus está nos dizendo com isso é que nós precisamos olhar para nós. E não acharmos que a nossa vida está boa, olhando com os nossos próprios olhos, mas olhando com os olhos de Deus, através da palavra. Porque senão vai estar tudo bem mesmo. Vai piorar daqui uns dias e vai estar tudo bem. Aí piora mais um pouco, está tudo bem. Porque a gente vai se acostumando. Então não é olhar com os nossos próprios olhos, mas com os olhos de Deus, através da sua palavra. A terceira cena é a efetivação do sacrifício. Nós já estamos chegando ao final. Os versículos 7, 8 e 9 nos conduzem ao santo lugar do sacrifício. Lá em Israel levava-se uma ovelha, ali era sacrificada. E agora esses versículos estão nos levando para esse lugar. O lugar santo do sacrifício, aonde o Cordeiro vai efetuar a expiação, ou seja, ele vai expiar os nossos pecados, vai tirar de sobre nós a nossa culpa. Ele vai tirar aquela culpa que pesava sobre nós e vai colocar sobre os seus ombros. É por isso que o versículo 7 vai começar dizendo, ele foi oprimido, ele foi humilhado. Meus irmãos, Jesus Cristo foi humilhado. A Bíblia diz que cuspiram nele, zombaram dele, vendaram os seus olhos e batiam nele, diz a profetisa, quem foi que te bateu? Isso é humilhação. Herodes escarneceu de Jesus. Vestiram uma roupa nele, colocaram uma coroa de espinhos e começaram a zombar. Salve, rei dos judeus. Jesus já estava lá na cruz já. E eles zombando de Jesus, blasfemando de Jesus. Você não é Deus, então desce daí mesmo. Ele foi humilhado. Por minha culpa. Por sua culpa. Ele foi humilhado, ele foi oprimido. Diz aqui o versículo de número 7. Oprimido e humilhado, mas ele não abriu a sua boca. A ideia aqui é de um condutor de ovelhas violento, sabe? E aqui diz que Jesus foi levado ao matadouro, mas ele não ofereceu resistência. Eu fico imaginando às vezes, bastava Jesus fazer assim, ó.
Um gesto, uma palavra, um olhar. Os guardas que foram prender Jesus, quando perguntaram quem era, Jesus disse, a quem procurais, eles caíram. Só com a palavra de Jesus, caíram. Um anjo, no Velho Testamento, matou mais de 185 mil soldados. Um anjo. Um anjo. Agora você imagina o Deus do anjo. O que ele poderia ter feito? Vou procurar meus direitos. Vou processar vocês tudo. Não é assim que a gente faz? Irmão levando outro irmão a julgamento, processando. E tantas outras coisas. A Bíblia diz que é melhor a gente sofrer o dano. Sofra o dano. E aí o Senhor Jesus Cristo ficou caladinho. Falaram, zombaram, criticaram tudo, mas ele ficou calado. O versículo número 8 fala aí de juízo opressor. Aqueles maltratos que infligiram sobre ele. Eles trouxeram Jesus Cristo como um criminoso é trazido diante de um juiz. Levaram ali diante de Pilatos, levaram diante de Herodes. Né? E ali ele foi sentenciado à morte. Por isso está escrito aí, de sua linhagem, quem dela cogitou. Outra tradução diz, quem pode falar dos seus descendentes? Quem refletiu sobre o seu destino? É porque ele foi retirado publicamente da terra e nem deixou descendência. Mas mais embaixo nós vamos ver que Jesus deixou uma descendência sim. O versículo de número 9. Quiseram dar a Jesus um enterro, um sepultamento tão vergonhoso quanto a sua morte. Mas a Bíblia diz, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Aqui começa a exaltação de Jesus. O texto de Filipenses 2 que eu li no começo deste culto. Deus o exaltou sobremaneira. Quiseram dar a Jesus uma sepultura vergonhosa, mas com o rico esteve na sua morte, porque nunca, jamais ele fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. E aí o texto termina falando sobre a satisfação do rei conquistador. É o resultado glorioso dos sofrimentos de Jesus. Mesmo que ao Senhor agradou o modelo, fazendo enfermar. Mas quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, o nosso pecado, ele verá a sua posteridade, que é a sua igreja, prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Quando eu leio esse texto aqui, sabe o que é que me vem em mente? É que se fosse preciso Jesus fazer tudo o que ele fez, passar por tudo o que ele passou, por uma única pessoa. Se essa pessoa fosse eu, se essa pessoa fosse você, ele faria tudinho novamente. Se fosse por uma única pessoa, se fosse por você, você pode ter certeza que ele faria tudo novamente, porque ele lhe ama. Você nasceu para ser de Jesus. Você nasceu para ir para o céu. Você nasceu para morar eternamente com Deus. Num lugar onde não haverá nem choro, nem pranto, nem dor, nem morte, nada de ruim que nós passamos nesse mundo. E só não tem essa vida quem não quer. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É só crer em Jesus Cristo, nisso que ele fez, como Salvador da sua vida. Então, nesse texto, nós temos aqui o plano divino da redenção. Jesus Cristo morrendo em nosso lugar. E todo aquele que nele crê é a sua posteridade. Versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, porque ele é o Rei poderoso, aquele que tem o poder de despojar o inimigo. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo,
porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus Cristo está lá na cruz. Ele olha para aquelas pessoas que estavam zombando dele, blasfemando dele, que haviam dito para Pilatos: crucifica-o. Aí ele olha e ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pelos transgressores, ele intercedeu. Eu sou transgressor, porque eu peco. Você é transgressor, porque você peca. Mas Paulo diz que há um mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Alguém já disse que esse capítulo 53 deve ter sido escrito lá nos pés do Gólgota. Tão profundo que ele é. Como se a pessoa estivesse vendo tudo aquilo e escrevendo. E foi por mim. E foi por você.